Muito bem, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos exercícios de física. Esses exercícios aqui é para nós praticarmos um pouco para depois respondermos algumas questões que eu estarei enviando para vocês. É bom vocês terem dado uma olhadinha no último vídeo que eu postei sobre notação científica, trago algumas explicações lá e vão nos ajudar a compreender melhor um pouco essa questão aqui, ok? Bom, nessa questão aqui nós temos que o elemento químico urânio tem número atômico Z igual a 92. Então, se o número atômico é igual a 92, nós temos o seguinte, já podemos tirar aqui uma primeira informação, que o número de prótons desse elemento químico, ele será igual a 92, por conta que o número atômico de um elemento químico corresponde à quantidade de prótons no núcleo desse elemento químico. Okay? Uma outra informação que é importante nessa questão é o seguinte, é que ele diz que isso se trata de um átomo neutro de urânio, né? Então está aqui um átomo neutro de urânio. Então, se é um átomo neutro, nós sabemos o seguinte, que em um corpo eletricamente neutro, né, que não apresenta carga elétrica nem positiva nem negativa, ele vai ter a quantidade de elétrons. Então nós temos que a quantidade de elétrons vai ser a mesma de prótons, né? E nessa situação aqui, com essas condições, ele quer que a gente calcule a carga elétrica tanto no núcleo quanto na eletrosfera desse átomo. Bom, então vamos chamar aqui de Q1 a carga elétrica do núcleo, tá certo? Nós sabemos que a carga elétrica ela vai ser calculada pelo produto da quantidade de elétrons pela carga elétrica elementar. Como a carga de elétrons e a carga de prótons aqui é a mesma, nós podemos fazer o seguinte: número de prótons vezes carga elétrica elementar. Né? Então isso vai nos dar 92, que multiplica com 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Então, resolvendo essa continha, 92 vezes 1,6, nós temos 3 vezes 2, 12, final 54, 55, vezes 1 vezes 2, 2, 1 vezes 9, 9, temos 2, 5, 2, 7, 9, 5, 14. 147,2. E nesse caso nós temos então 147,2 que multiplica 10 elevado a menos 19. Organizando melhor esse número, nós vamos ter divisão aqui por 100. Do outro lado, para que o número permaneça o mesmo, nós multiplicamos por 100 também. Assim nós vamos ficar com Q1, que vai ser a carga elétrica do núcleo desse átomo. O átomo neutro de urânio vai ser 1,472 e multiplica 10 elevado a menos 19 mais 2, que nos dá aqui 1 igual a 1,402 vezes 10 elevado a menos 17. Ok? Bom, o cálculo da eletrosfera, onde envolvem os elétrons, vai ser igual, né? Vai ser o mesmo. Nós vamos ter que, vamos chamar de Q2 esse cálculo, essa carga, aliás. Nós já sabemos que vai ser a quantidade de elétrons vezes o núcleo E. Nós vamos ter também 92 que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Nós já sabemos qual será o resultado.
A diferença é que nesse caso aqui nós vamos ter carga elétrica negativa, né? De 1,472 vezes 10 elevado a menos 17. E nos dá então, o que a própria questão já falou desde o começo, para a gente, nós somamos aqui que 1 e 2 vai dar 0. É justamente a situação aqui de ser um átomo eletricamente neutro. Ok, pessoal? Então, vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, ela diz o seguinte: calcula o número de elétrons que nós devemos retirar de um corpo para que ele fique com carga de 1 coulomb. Então, uma quantidade de elétrons que nós queremos tirar desse corpo para que ele fique exatamente com 1 coulomb. Então, nós temos o seguinte: vamos chamar de Q a carga elétron, que vai ser a quantidade de elétrons do corpo vezes a carga elementar. Mas nessa questão nós queremos que essa quantidade de elétrons multiplica a carga elementar, ela seja igual a 1 coulomb, né? Então nós podemos então dizer o seguinte, que a quantidade de elétrons do corpo será igual a 1, corresponde aqui a 1 coulomb, dividido pela a carga elétrica elementar, ou seja, igual a 1 dividido por 1,6, que multiplica 10 elevado a menos 19. Então, resolvendo esses cálculos, nós podemos aqui dividir a expressão da seguinte forma: nós podemos dizer que isso é 1 dividido por 1,6, que multiplica 1 dividido justamente por 10 elevado a menos 19. Então nós fazemos o seguinte aqui: nós resolvemos primeiro esta expressão aqui, 1 dividido por 16. Nós vamos fazer aqui bem devagarinho, bem tranquilo. Nós temos fazer 1 dividido por 1,6 é a mesma coisa que fazer 10 dividido 16, né? Divisão aqui nós vamos ter que acrescentar um zero aqui e colocar um zero vírgula aqui. 16 ele vai caber aqui exatamente 6 vezes, né? Porque quando nós multiplicamos 16 vezes 6 vai dar 60, 6 vezes 6, 36, 96, para 100 vai sobrar 4. Queremos continuar essa divisão. 16 vai caber aqui exatamente 2 vezes, se nós botarmos 3 vai passar, dá 42, né? Então 16 nós vamos ter 32 e vai faltar aqui 8. Como nós queremos continuar essa divisão, acrescenta um zero aqui, aqui nós podemos acrescentar 5 e vai dar essa conta exata. Então nós vamos ficar, com esse resultado de 1 dividido por 1,6 exatamente igual a 0,625. Então, voltando para o nosso cálculo ali do início, nós vamos ter o seguinte. Então nós temos 0,625 que multiplica 1 dividido por 10 elevado a menos 19. Esse 10 elevado a menos 19, nós vamos tratar dele aqui também separadinho. Então nós temos 1 dividido por 10 elevado a menos 19. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 sobre 1 sobre 1 sobre 10 elevado a 19. Quando nós multiplicarmos aqui meios por extremos, nós vamos ter 10
elevado a 19. Ok? Cálculo nós temos então 0,625 multiplica 10 elevado a 19. Bom, organizando aqui esse número, porque o que é que ele quer? Ele quer a quantidade, né? Calcular a quantidade de elétrons. Nós não podemos ter uma quantidade menor que 1. Então nós vamos fazer o que? Organizar esse número. Podemos fazer da seguinte forma. Nesse caso nós vamos multiplicar. Nós vamos multiplicar porque nós queremos que a vírgula caminhe para frente, né? O número aqui ele se torne maior. Então nesse caso aqui nós vamos multiplicar por 10 porque eu quero que a vírgula ande de uma casa só. Mas desse lado aqui nós vamos dividir. Então, se aqui eu multiplico, aqui eu divido. Se aqui eu divido, aqui eu multiplico por 10. Organizando esse número, nós vamos ter 6,25 e multiplica 10 elevado a 19 menos 1. Porque aqui repete a base, subtrai os expoentes. Nós vamos chegar então, seguinte cálculo, 6,25 e multiplica 10 elevado a 18. Essa aqui como sendo a resposta. Okay? Então essa é a quantidade, né, do número de elétrons que devemos retirar de um corpo para que ele fique com carga de um coulomb, né? Carga positiva no caso. Ok, pessoal? Então vamos para a próxima questão, para que não fique tão longo o vídeo. O corpo possui 5 vezes 10 elevado a 17 elétrons, 3 vezes 10 elevado a 17 prótons. Qual o sinal e o valor da carga elétrica nesse corpo? Então nós já podemos ver o seguinte. Já podemos ver a primeira informação que a quantidade de elétrons desse corpo aqui ela é maior que a quantidade de prótons. Nós temos aqui os números aqui da ordem de grandeza são iguais. Mudando aqui o coeficiente, ou seja, o produto aqui dos números aqui 5 e 3. Então, isso significa já que nós temos carga elétrica. Nesse caso, a carga elétrica vai ser negativa, porque a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons, né? Então, um corpo que tem elétrons em excesso, ele está carregado negativamente, né? Ele está eletricamente carregado de forma negativa. E ele quer saber também o valor da carga elétrica no corpo. Então, nós vamos descobrir o valor. Para calcular esse valor, nós vamos pegar aqui a diferença, né? Pegar a diferença entre quantidade de elétrons e quantidade de prótons. Então, nós vamos ter que essa carga vai ser 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 17 vezes carga elementar. Então, nós temos 2 que multiplica 10 elevado a 17, que multiplica 1,3 vezes 19. Fazendo esse cálculo aqui, nós temos o seguinte. Elétrica elementar vai ser, carga elétrica vai ser 2, que multiplica 1,6, que multiplica 10 elevado a 17, que multiplica 10 elevado a menos 19. Então a gente pega aqui
os números aqui que não são as potências de 10, agrupa. No vídeo anterior sobre operações com notação científica e potências de 10, nós vimos isso aqui. Então, fica a dica para você que ainda está com um pouco de dificuldade, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo aí para clarear um pouco as ideias, ok? Então, nós vamos agora fazer esse cálculo aqui. Dois vezes 1,6, nós vamos ter aqui 3,2 vezes 10 elevado a 17 menos 19. Como é o produto, nós vamos repetir a base. Vamos somar os expoentes. E aí nós temos o seguinte. Vamos ter 3,2 que multiplica 10 elevado a menos 2. É interessante que ele quer saber o seguinte, o valor da carga elétrica no corpo. O valor da carga elétrica, nós temos ela sempre em uma unidade de medida, né? Aqui, por exemplo, as unidades de medida são multiplicadas por potência elevada ao expoente menos 3, ao expoente menos 6, menos 9. Nós não temos um aqui elevada a menos 2. Então, isso seria no caso microcoulombs, né? Seria elevado a menos 3. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer o quê? Nós vamos ter que tornar esse número inteiro. Vamos novamente aqui multiplicar esse número 10. Só que multiplicando esse número aqui 10, nós vamos dividir esse número aqui 10. De forma então que nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter 32 e multiplica 10 elevado a menos 2 menos 1, né? Porque quando eu e a base, nós vamos subtrair o expoente. Que vai nos dar 32 multiplica 10 elevado a menos, é a mesma coisa, 32 coulombs, né? É resposta dessa questão, ok? Então vão olhando, eu estou fazendo aqui um pouco rápido para o vídeo não ficar tão longo, né? São 5 questões que nós vamos resolver. Aí você vai olhando com calma a parte de cálculo aqui. Quando nós chegamos essa parte aqui que não é tão teórica, é mais prática. É bom estar com as ideias de notação científica, de operações com potência de 10, ajuda bastante nesse momento, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão ele diz o seguinte: calcule quantos elétrons devem ser retirados de um corpo para que ele adquira a carga elétrica de 9,6 microcoulombs. Então vamos lá. Queremos saber quantos elétrons devem ser retirados desse corpo para que ele adquira a carga elétrica de 9,6 microcoulombs. Para essa questão aqui, e para a questão anterior também. Talvez aí
essa tabelinha nos ajude. Então vocês corrijam lá a questão anterior, eu disse microcoulombs, né? Mas na realidade é milicoulombs anterior, ok? Aí 6, aliás 32 que multiplica 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 32 milicoulombs. Então tá aqui. No caso dessa aqui, microcoulombs, né? Nós vamos já fazer aqui a conversão. E nós temos carga elétrica 9,6 microcoulombs. Mas eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma, usando a tabelinha aqui, 9,6 que multiplica 10 a menos 6. Nós vamos calcular quantos elétrons, né? Ou seja, isso quer dizer que existe uma quantidade de elétrons. Quando eu dividir a carga elétrica pela carga elétrica elementar, nós vamos encontrar exatamente isso aqui. Nós temos 9,6, que é a carga do corpo, considerada do corpo, 9,6 microcoulomb, vezes a menos 6 dividido por carga elétrica elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos separar essa continha de novo, vamos fazer assim, 9,6 dividido por 1,6 e multiplica 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 19. Bom, nesse primeiro cálculo, nós vamos ter 9,6 dividido por 1,6, nós temos 10, né? Aliás, nove vírgula seis, isso aqui é a mesma coisa que fazer 96 dividido por 16, então isso aqui vai dar 6, né? Temos 6. E multiplica, do outro lado nós temos 10, elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 19, aqui propriedades das potências, nós vamos fazer 10 elevado a menos 6 menos 19. Bom, aqui nós vamos ter 10 elevado a menos 6 mais, o que nos dá 10 elevado a 13. Então, juntando aqui os dois resultados que nós encontramos, temos 6 que multiplica 10 elevado a 13, essa é a resposta. Quantidade de elétrons devem ser retirados de um corpo para que ele adquira a carga elétrica de 9,6 microcoulombs. Questão: quantos elétrons em excesso tem um corpo eletrizado com uma carga de menos 16 nanocoulombs? Então nós vamos novamente utilizar a nossa tabelinha. Então, corpo que tem carga ativa inclusive, né? Menos 16 coulombs, isso aqui, mesma coisa que ter menos 16, que multiplica 10 elevado a 9. Ok, pessoal? Então veja aí como foi que vou usar a tabelinha. Os exercícios que eu vou enviar para vocês vai ser muito parecido com isso aqui, então só dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ok? E aí nós temos o seguinte:
Dá para perceber aqui já o próprio contexto da questão que nós temos que a quantidade de elétrons aqui vai ser maior que a de prótons, né? E nós temos que a carga. Ok? Então, novamente, nós queremos encontrar quantos elétrons são. Então, essa quantidade de elétrons vai ser igual à razão entre carga, corpo dividido pela carga elétrica elementar. Temos que a quantidade de elétrons vai ser a carga do corpo, nós temos do começo menos 16 elevado a 10. Menos 16 vezes 10 elevado a menos 9. Dividido por 1,6 vezes 10 elevado a 19. Então, tem essa questão bem similar à questão anterior. Nós vamos agora calcular aqui de forma separada de novo. Nós temos menos 16 dividido por 1,6. E aqui sim, né? Então, nós temos 10. Do outro lado, nós temos 10 elevado a menos 9 dividido por 10 elevado a menos 19. Nesse caso aqui, nós vamos ter 10 elevado a menos 9 menos 19, que nos dá 10 elevado a menos 9 mais 19. Isso aqui vai ser igual a 10 elevado a 10. Outro resultado. Então, o que nós vamos fazer agora vai ser apenas juntar os dois resultados. Então, a quantidade de elétrons em excesso nesse corpo vai ser igual a 10 multiplica 10 elevado a 10. Ou seja, a questão vai ser 10 elevado a 11. Pronto, pessoal. Aí esses 5 exercícios para vocês darem uma treinadazinha para irem esse vídeo junto com o vídeo anterior de notação científica. Deem uma olhadinha, revejam, para que quando eu envie as questões para vocês, vocês estejam aí com mais facilidade para resolver. Ok? Tchau, abraço e até o próximo vídeo.